Fábio Paz. Georgiano, se for falar sobre rock, que tal contar sobre as travessias? O maior processo socializante e agregador dos velhos tempos brilhantes da Kunder. Que era a época que a gente saía do Bom Jardim para qualquer canto da cidade com 30, 35 pessoas de ônibus. E a gente invadia os espaços. A gente invadia Barra do Ceará, a gente invadia PI, a gente invadia o Oasis quando tinha show. E aquela mundiça toda junto, né? Todo mundo roqueirão e tal, aquela coisa. E a gente não tinha a menor condição. Na época, é uma época pré-governo Lula ainda, né? E a gente tava com... Ninguém tinha carro, essas coisas, né? O Fábio tava fora da escola. Hoje em dia o Fábio é sociólogo. Pra você ter uma ideia, né? O Fábio tinha se expulso de casa, não estudava mais e tudo. E a gente esse é a Condé. A gente se reuniu, todo mundo se juntou. E o esforço de um pelo outro, a gente fez a coisa acontecer. E a gente tinha essas... Pro interior também, a gente ia e... Legal. Qual é o significado de Kundé? Cooperativa Underground. Ah, certo. Também... Underground. Aí uma coisa que é legal frisar, o underground não quer dizer mal feito, pelo contrário, tem que todo mundo aqui se esforçando, fazendo uma coisa bem feita, né? Porque eu já vi gente confundir underground com mal feito. Às vezes a gente diz assim, olha, esse clipe não tá legal e tudo. Não, mas nós somos underground, tem que ser feito assim mesmo, o som estourando, a imagem chiada, porque eles diziam que underground era assim, e a gente ficava, não é assim. Underground é diferente, as pessoas estão ali meio que fora daquele núcleo, né, daquele eixo e tudo, mas não quer dizer que vai ser mal feito, vai ser bem feito o trabalho. É alternativo, né? É alternativo. O Cícero botou esse fortalecimento dos estereótipos, principalmente na questão da autoestima e na diminuição da crença que nós somos capazes de realizar e conquistar qualquer coisa em qualquer área, isso é limitante. Porque o pessoal bota muito os estereótipos assim, meio que poda, né? Tem uma novela, vamos fazer um recorte aqui bem distante, mas eu acho que encaixa, né, no que o Cícero falou. Tem eu esqueci agora o nome da pessoa que fez, da autora da novela. E eu lendo um livro, ela dá uma entrevista e ela diz que ela fala dos italianos quando eles ocuparam o Brasil e tal. É uma novela que dá ênfase a esse movimento, né? E esse movimento dos italianos vindo para o Brasil é paralelo àquele movimento em que a escravidão houve a abolição e por aí vai. Só que os negros estavam ali sem nenhum tipo de amparo, em contrapartida eles trazem os italianos para cá e trazem ele como mão de obra, mas em uma das falas ela diz assim, nós não vamos colocá-los nas senzalas porque eram dos negros, não fica bem que eles fiquem nessa senzala. E em outro momento ele diz assim, uma criança chora, né? E ele fala assim, quis Deus que você não nascesse branco. Então quando se coloca, né, essa frase nessa condição, é a mesma coisa, quis Deus... Parafraseando, quis Deus que nós não nascêssemos ricos, ou que nós não nascêssemos no centro de Fortaleza. Mas quando se escuta algo nesse sentido, a gente se coloca numa posição, né, de inferioridade. Autoestima e por aí vai, mexe de fato com a cabeça das pessoas, que é aquilo que faz um paralelo com o que o Thiago falou, a questão do imaginário, né? Assim, primeiro eu escuto, eu processo, eu internalizo e depois eu vivencio, né? Então, quando hoje a gente senta aqui para mostrar que dentro do Bom Jardim é possível sair coisa boa, né? Que é possível sair cultura. A gente, no início da nossa conversa, nós falamos de alguém que obteve sucesso com audiovisual, que saiu do Bom Jardim, e aí claramente a gente traz esse ênfase, assim, disputou com outros países, com outras pessoas, não sei o quê, porque é muito mais difícil nós chegarmos lá. Mas é possível, sim, né? É extremamente possível fazer. É mais doloroso? É mais árduo? É mais difícil nascer liso? De fato, sim. Mas é possível a gente alcançar esses lugares, né? E como o Jorginho falou, ocupar esses espaços. Porque muitas vezes a gente, de fato, não tem a porta aberta. A gente precisa bater, dar um chute, trancar o portão, derrubar um cadeado, né? Entrar quase que à força. Mas dá para entrar também. Né? É interessante isso aí mesmo. E a gente ter essa questão de... Uma coisa que eu admiro demais de vocês. Quando vocês viram o trabalho que dá para fazer um filme, não desistiram. Não ficam naquela, não, a gente não tem dinheiro, não vai fazer e tal. Não, vocês foram em frente, continuaram. Não, nós vamos fazer. E fizeram, e vão levar até o final, e vai ter exibição, porque vão conseguir. Então, assim,
É interessante isso, a autoestima e dizer, nós vamos fazer. E não ficar naquela questão de, ai, não tem dinheiro, não sei o quê. Que muitas vezes a gente se pega nisso. A gente não quer, mas às vezes a gente se pega nesse negócio de, ai, tem condições, não, vou parar por aqui, que não vai dar. Eu regular a guitarra sem ferramenta nenhuma. É. Eu comecei a fazer retífica de traste com isso mesmo de faca. Mas quando eu fui ver o que eu estava fazendo, o pessoal tocava nas minhas guitarras, eles dizem, Márcio, quem regulou? Eu? Com que ferramenta? A dificuldade faz com que você crie os caminhos para você fazer suas coisas, né? Você, é por isso que a gente tem que incentivar a juventude a se interessar pelas coisas que são inteligentes, que não são mais do mesmo, que não é só uma dancinha, TikTok para aparecer, não é só isso, a vida não é só isso. A vida adulta, ela traz certos movimentos que você precisa ter. Você precisa ser uma pessoa sábia nesses movimentos de inteligência, de saber as coisas. E a gente tem muito, né, no nosso movimento, essa expressão. O Fábio mesmo é um exemplo dessas pessoas. O Fábio, ele tava, quando ele começou a primeira banda dele, que aí ele tava fora da escola e tal. O Alexandre era secretário de uma escola, conseguiu uma vaga para ele, houve todo um movimento para ele voltar a estudar. O Fábio passou na UFC, se formou em Ciências Sociais, já escreveu vários livros, né? O destaque maior é pro Marginal por Toda a Vida, mas ele tem Minhas Histórias Sexuais dos Outros. Ele está escrevendo agora e lançando Coração Carburado. Então, o cara que já tem 3 livros, que tá, sabe? E tá aí na batalha, não é fácil, né? Porque ele tem 3 livros, que ele tá numa boa e tal. Tá na batalha, é um trabalhador, como todos nós somos. Todos nós aqui, a gente prega até um prego na casa de vocês, se vocês pagarem. Então, a gente precisa receber pagamento. Né? Me ajude. Só não tô pedindo esmola por falta de um saco. Né? Cícero botou, impacta justamente na autoestima e nas perspectivas de futuro para as pessoas, e na falta de organização social para conquistar melhorias coletivas e não através da meritocracia individual. O próprio Cícero é um exemplo, assim, para todos nós. Assim. Cícero é uma pessoa que, quando ele bota uma coisa na cabeça, ele é cabeça dura mesmo, assim. Eu lembro que o Cícero fez o concurso da Polícia Civil e foi aprovado entre os primeiros lugares, assim. Então, só que ele tinha determinado na cabeça dele que ele seria professor. E assim, ele poderia fazer o trampolim, mas ele preferiu não aderir ao concurso, mesmo estando aprovado, tendo certo um emprego público. Disse, não, vou atrás do meu sonho, vou fazer a minha faculdade de Educação Física. Fez, indo de bike para a UFC e tal, e ralando. E daí, a Toca Good Garden na casa do Cícero. O Cícero é uma pessoa extremamente ativa no movimento, nunca deixou de trabalhar pelo movimento de cultura, nunca deixou de trabalhar na sustentação da família que ele criou. Ele tem 2 filhos, uma filha já adulta de 20 anos, um outro com 14, né? Eu acho que 16, vamos ver. E tá aí. O Cícero é um exemplo a ser seguido do roqueiro cidadão, né? Como o Rodrigo Melo, na Efzema. Então, a gente do rock do Ceará, a gente tem muito isso, né? De ser um exemplo de cidadão, as coisas, aquela coisa sexo, drogas e rock and roll, bicho muito doido, cara, doido. Isso não existe, né? Bobagem. A gente tem que estar totalmente longe disso aí. Muito estudo, muito trabalho. É isso aí. Pouco dinheiro. Aquele desenho animado, né? Isso aí. É um personagem, né? Essa imagem caricata afastou Caricata, a sociedade da cultura pop. Verdade. Pensa que todo mundo é usuário de droga, não sei o que. Não que eu seja contra, diga-se de passagem, mas que não é isso. Você pensa que eu uso droga só porque eu escuto rock and roll? Não, cara. Eu uso por outro motivo, né? Todo mundo é fã do capeta, só que precisa entender que existe 2 diabos, só que um parou na pista, um deles é do toque e o outro é aquele do exorcista. Não saber. Cícero botou, início da turnê de lançamento do HQ do The Good Garden Boys foi em 2018 em Tabuleiro do Norte. Foi lá que a gente falou, que a gente... Foi a viagem, né? Sobre o João Maldade. Onde se tava todo mundo dentro do carro, somente eu tava de fora porque tava dirigindo, querendo fazer uma revolução interestelar e fazer um filme com o João Maldade.
A Elzinha, melhor representação do Grande Bom Jardim. Obrigada. Hélio Freitas, Carolina, Deus abençoe sempre você. Estamos aqui em Redenção, te assistindo. Olha aí, Primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos. Obrigada, Hélio. Beijo pra O você. pessoal da minha Todo casa é mundo de de lá, Redenção. hein? Ah, Lá de de Redenção. É assim, Olha. lindo lá. Ele me mandou fotos, vídeos da cidade. É toda bonitinha e é uma cidade histórica também, né? E tem o Cruzeiro, né? Que É a história do Brasil, né? É. É importante do movimento abolicionista do Brasil. Sim. São 4 anos antes. 4 anos né? antes. É uma vanguarda muito interessante que a Redenção teve e o Ceará como um todo, né? E o museu ainda tá lá, aberto, né? Pra Museu visitação. Senzala, exatamente. É muito Gente, o interessante. Ceará é demais, né? As Lindo praças nosso da Ceará. cidade têm ainda alguns grilhões, né? Então, de fato, ela é pequenininha, né? Rapidinho você conhece tudo. E tem muita alusão à questão da libertação mesmo, da E a escravização. gente precisa ter esse movimento de valorização do que é nosso, de reconhecer o nosso Estado, né? A nossa cultura, a nossa força. Preservar Não a só nossa a história. nossa agora que a gente está fazendo, como o que é tradicional também, porque sem A reflexão tradição. lá que eu estava fazendo antes, né? Legal como tudo perpassa, né? Que eu lembrei do termo, que é um sentimento de pertencimento, né? De maneira geral. E aí agora que é eu isso, achei, viu? É isso aí mesmo. que é isso que vai minando, né? Minando do próprio, Viu aí da como própria é que é? galera, esse sentimento de ser aquele espaço ser seu, né? De Com certeza. valorizar as entidades, as simbologias, né? No mínimo respeitar, na verdade. Não, para não Na pensar, né? conjugação perfeita é sejais, né? Sejais isso aí mesmo, pertença, Seja isso. pertença. Não, É eu seu. pensando que não é, mas assim, Tome pra si. mas que pelo menos no mínimo respeite, né? Porque obviamente vai ter, de repente, identidades ou características culturais que, tipo assim, não me agrada, né? O tipo de música que eu curto, né? Não é o tipo de expressão, Eu lembro né? Mas pelo menos da respeitar. Soraya. Sabe o que eu lembro da acho? Soraya mandando mensagem para mim no WhatsApp, ela escutando a nossa rádio. Eu disse, cara, é a primeira rádio do mundo que eu vejo tocar Roberta Miranda depois de Black Sabbath. Essa mesmo. Essa mesmo, tá entendendo? É tudo. Aí, só para complementar o que o Thiago falou, eu acho que uma das coisas que nos falta é conhecer. Porque muitas vezes a gente critica ou diz que não gosta simplesmente porque não conhece. Então, assim, a nossa cultura, ela... Quantos museus nós temos em Fortaleza? Quantos espaços culturais nós temos em Fortaleza? E quantos deles, de fato, são acessados? Né? E quantos deles a gente consegue trazer essa questão da identidade? Porque, assim, para você tirar um jovem do Bom Jardim e ele ir lá para a Caixa Cultural na Praia de Iracema para uma exposição, ele precisa conhecer, ele precisa ter acesso, ele precisa saber que ele pode estar lá, que é a questão do pertencimento. Eu também posso, né? Eu também tenho esse acesso. Então, tem essa distância significativa. Georgiano falou um pouco sobre a questão dos jovens, né? Eu, como falei, eu trabalhei até pouco tempo com o RH. E fazia o processo seletivo, né? E você vê que, óbvio, não vai ser igual. As gerações são muito diferentes, muito distintas. E eu vi ali no processo seletivo algumas brechas, algumas lacunas que seriam interessantes serem preenchidas. Hoje, dentro da escola, né? Eu assumi agora, em outubro, a prefeitura. Eu estava no estado. Então, eu estava trabalhando com adultos, EJA, um outro perfil completamente diferente. Aí eu venho para adolescente, criança e adolescente. E eu comecei a conversar com eles. Me fala teu grande sonho, né? Meu primeiro dia de aula, eu tenho 11 turmas, então Eita! eu passei a semana inteira para conhecer todo mundo, né? Me fala qual é o teu maior sonho e tal. E, assim, nada contra, tá? Não entendam como... Em nenhum momento há algo de preconceito no que eu vou falar. Mas eu quero ser TikToker, eu quero ser maquiadora, eu quero ser dançarina, eu quero ser, assim... Um mundo muito limitado ao que está na palma da mão, né? O celular. As crianças não sabem correr, as crianças não sabem Crianças de pular. que faixa etária? Não, eu tenho alunos de 5 até 12 anos, né? Eu passo melhor aula do do que a infantil. gente, porque na minha época a gente queria ser da Liga da Justiça, ou então da Não, é porque assim, a gente mais da realidade. a questão das identificações, né? Assim, desculpa, Georgiana, mas quando eu tinha 12 anos eu não queria ser da Liga da Justiça. Eu te conheci. Eu já tava no grupo cultural fazendo zoada dentro do colégio, né? Então as minhas identificações eram outras, as músicas que eu ouvia eram outras, óbvio, né? Outra geração. Mas, assim, perdeu-se, assim,
sabe, a profundidade das referências, né? De novo, não dá nenhum preconceito no que eu tô dizendo, não é isso. Não, mas tem isso também culturalmente. Se você falar de Hanna-Barbera, por exemplo, que eu gosto, Scooby-Doo e tal, tinha altas referências que iam para além da coisa do entretenimento. O entretenimento inteligente, que no Brasil hoje em dia, nada contra entretenimento, mas a gente está vivendo uma época difícil, onde o entretenimento ele está muito na coisa da venda da sexualidade, da liberdade sexual e tudo, sem uma discussão profunda sobre a questão, né? E os sonhos vão se apequenando, porque as crianças veem que são as coisas que podem ser, que são fáceis. Tem um celular e aí pensa que é simples, assim, ser um influenciador. É muito difícil. Aí eu tava contando essa história todinha, porque eu não quero chegar num outro aluno. Preciso desabafar, gente, com vocês. Se eu chegar em um outro aluno, na questão do conhecimento mesmo, do acesso, né? As referências são essas porque é o que as crianças têm acesso hoje. Mas tem um momento da acolhida, né? Quando as crianças chegam, elas ficam todas sentadinhas ali, tem um momento de relaxamento, elas escutam a música e tal, antes de ir pra sala. E tem um aluno que eu vou dizer pra vocês, ele tem assim, ele é ligado no 350, né? Ele não para na sala de aula, e aí eu fico procurando alternativas pra alcançar. E eu tava assim atrás na fila, e ele sentadinho assim, no último local, né? Quando a música começou a tocar, geralmente elas tocam sempre a mesma música, e nesse dia uma música diferente. Eu vi que ele simulou com as mãos no chão, sentadinho, como se estivesse tocando um teclado, um piano. Eu, poxa vida, se eu tivesse como, eu colocava esse menino pra acessar a música. Porque é algo que mexeu com ele. Assim, ele tava num momento, assim, quase transcendendo ali, sabe? Então, se eu tivesse a oportunidade... É importante. Ele tava dentro da sala comigo. Daquilo que você falou. Aquilo que você falou, que a coisa vem de fora para dentro, e o que tá de dentro para fora, que é o anseio da comunidade, o anseio da criança aí, né? Porque é uma coisa da professora que é uma segunda mãe ali naquele momento, que é uma coisa que quem é professor sabe o carinho que tem com a questão social e com a questão do filho dos outros ali naquele momento. Ela enxerga, mas o poder público não enxerga isso. Porque ele vem aquela coisa toda sem sentimento, para as coisas, política pública sem sentimento. Forma engessada, né? A política... uma coisa também de mercantilização, né? Da educação. Porque você vai pensar um processo de educação para tornar um... A gente vê um ministro que é daqui, que é o senhor Camilo Santana, negociando a mercantilização mais ainda da nossa educação com a Fundação Sherman, né? E nós que somos alunos de escola pública, que estamos aqui porque existiu uma escola pública para nos abarcar, a gente contrário esse movimento, a gente contrário essa coisa de quererem tornar a nossa universidade particular, de quererem tornar a nossa escola pública uma escola para o mercado. A gente não quer a ciência para o mercado, a gente quer a ciência para a vida, como era o projeto Rush, lá que o Roberto Marinho fazia o marketing dele nos anos 80 e 90. A gente quer a ciência para a vida, né? E essa mercantilização, ela traz essa questão essa sensibilidade que o poder público não tem. Né? Que isso daí passa para o agente, o funcionário ali, que ele tem a humanização no processo de formação dele, e ele consegue perceber que o sentimento daquela criança, ali poderia sair um Vangelis, um Steve Wonder, alguém que tivesse nesse nível de musicalidade, se tivesse o acesso. Canalizar a energia que ele tem, gente. Ou talvez, pelo menos, construiria processos de sensorialismo, mesmo, de sensibilidade, né? Sim. Porque de repente ele poderia não ser professor da música, mas com certeza trabalharia questões de concentração, com questões de interrelacionamento, matemática, reflexões, é muita coisa. E eu também estudei pedagogia, né? Não conclui, não, diga assim, você falou também, né? Mas se for para dizer que as que a gente não concluiu, você anote.